Luciano Dutti, médico pediatra e político brasileiro, ele é deputado federal e ex-prefeito de Curitiba. Ele foi autor de leis que olham para gestantes e usuários do SUS e implantou um número recorde de vagas em creches. Por essas iniciativas, ganhou na categoria Destaque o prêmio de Prefeito Amigo da Criança e o Prêmio das Américas da ONU. Dutti é o relator da PL 399, que tramita na Câmara e é a primeira proposta de legislação para o cultivo da cannabis no país. Olá, gostaria de cumprimentar a todos que estão nos acompanhando neste momento. Eu sou deputado federal, Luciano Dutti, eu sou médico, sou ex-prefeito de Curitiba e tenho uma satisfação muito grande de ter sido convidado pelo presidente Rodrigo Maia para ser o relator do projeto número 399 de 2015, de autoria do excelentíssimo deputado federal Fábio Mittitieri. Quando o presidente nos convidou para ser relator e também convidou ao deputado Paulo Teixeira para ser o presidente, a comissão foi instituída, uma comissão especial para fazer toda a discussão do processo. Fizemos várias audiências públicas neste período, de outubro do ano passado até o começo deste ano. E, infelizmente, com a pandemia, tivemos que suspender tantas as audiências públicas, como também foram suspensas também as visitas, como fizemos ao Uruguai, à Colômbia, a Abrace, lá na Paraíba. São várias experiências que também nos ajudaram a montar o relatório. O nosso substitutivo era para estar pronto no mês de maio, mas por conta da pandemia, nós acabamos retardando a apresentação do relatório. Mas agora, no final de agosto ou começo de setembro, apresentamos um relatório do substitutivo parcial ainda, inicial, para que a gente pudesse abrir toda uma discussão sobre o nosso substitutivo. Eu acho que o primeiro ponto importante para a gente lembrar sempre é que a Anvisa já autoriza a prescrição de medicamentos à base de cannabis no Brasil. Isso já é permitido através da prescrição do Mevatil, que já acontece já há alguns anos, um medicamento que, como vocês sabem, além do CBD, ele também tem THC, inclusive tem uma percentagem a mais de THC do que de CBD, como também na última RDC do final deste ano, também autorizou que o Brasil pudesse produzir medicamentos aqui no país, desde que importasse os extratos para a produção do medicamento, que fizesse pesquisa, mas desde que importasse os produtos para a pesquisa. E com isso, o nosso substitutivo pretende avançar além dessa questão da importação de medicamentos ou produtos ou insumos para a produção de medicamentos aqui no país. O Brasil hoje já tem um número significativo de pacientes que utilizam medicamentos à base de cannabis. Nós temos aí mais de 20 mil pessoas aguardando a fila na Anvisa para adquirir esses produtos via importação. Medicamento caro, que somente quem tem recurso financeiro consegue vencer todas as barreiras e importar o medicamento. Também nós temos hoje várias associações no Brasil, associações de pacientes que produzem com autorização judicial produtos à base de cannabis e fornecem aos seus associados. Somente a da Paraíba já tem mais de 8 mil associados que utilizam produtos à base de cannabis e várias outras associações no Brasil que estão funcionando. Tem mais de 100 habeas corpus que permitem o autocultivo. Então nós já temos uma dinâmica da utilização de medicamentos à base de cannabis no nosso país. Medicamentos cannabis para várias patologias, desde as epilepsias refratárias aos tratamentos habituais, a esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, autismo. Então são vários estudos que vêm sendo feitos no país e sendo utilizados para várias patologias, que não é
na verdade, é uma questão para o substitutivo. Então, o nosso substitutivo, ele permite o cultivo de cannabis no Brasil. Mas esse cultivo só pode ser feito por pessoa jurídica, não pode ser feito por pessoa física. E toda pessoa jurídica que quiser cultivar aqui no Brasil, ele vai necessitar ter uma autorização do poder público. Então, o poder público vai ter que autorizar a pessoa jurídica a produzir. E nessa autorização, a pessoa jurídica que for produzir tem que dizer que vai produzir para quem e para o que, com qual finalidade é essa produção. Então, somente dessa forma vai ser possível você cultivar cannabis no Brasil, você informando, tendo autorização do poder público e dizendo o que vai fazer, para quem que você vai produzir. E outra coisa que é muito importante é que todo mundo que for produzir também vai ter que pedir uma cota, ou seja, a quantidade de plantas de cannabis que vai plantar, dizer a finalidade e a quantidade de plantas que vai plantar. Essa é a cota. E a cota ela tem que ser também definida entre plantas psicoativas e plantas não psicoativas. A quantidade de plantas psicoativas que você vai plantar e as não psicoativas que você vai plantar. Então isso é fundamental você ter essa autorização. Além disso, o cultivo com a finalidade medicinal vai ser totalmente indoor, ou seja, vai ter que ser em local fechado, uma casa de vegetação tipo estufa, por exemplo, vídeo monitorada, com todo um sistema de segurança, alarme, cercada, todo o seu entorno cercado, com cercas teladas ou muros de 2 metros de altura pelo menos, com cerca elétrica no seu entorno. Então, um sistema totalmente seguro de cultivo de cannabis para fins medicinais, tanto psicoativo como não psicoativo. Também a questão que nós consideramos bastante nesse processo é a questão das plantas. O que nós classificamos de planta psicoativa? Planta psicoativa é aquela que vai ter mais de 1% de THC. Planta não psicoativa, aquela que vai ter menos de 1% de THC. E os medicamentos daí que saírem dessa produção, a classificação vai ser mais de 0,3% psicoativo, menos de 0,3% de THC não psicoativo. Então o medicamento a gente construiu o patamar de 0,3% acima ou abaixo de THC para considerar psicoativo e não psicoativo. Então, nós estamos daí usando a questão do 0,3% de THC para cima ou para baixo para classificarmos o medicamento ou produto como psicoativo ou não psicoativo. E a prescrição toda vai seguir já as regras da própria Anvisa em termos de receituário e também em termos de prescrição. A prescrição vai ter que ser feita por um profissional habilitado, então não é qualquer um que pode ser receitando medicamento à base de cannabis. Outra coisa importante no cultivo é que nós vamos seguir toda a lei de sementes do Brasil, a lei que já existe, e vamos fazer a rastreabilidade de tudo, desde a semente até o produto, até o medicamento e até o seu descarte. Então tudo isso vai ser rastreado para dar toda a segurança necessária para sabermos todos os caminhos que essa plantação de cannabis está seguindo e qual o seu destino, para que não haja nenhum tipo de desvio nesse processo. Também os medicamentos eles vão ser possíveis para uso humano e para uso veterinário também, seguindo as mesmas condições. Quando nós vamos para um outro lado que é muito importante no Brasil, que é o lado da pesquisa, também nós trabalhamos bem as questões da pesquisa para que o Brasil possa plantar e pesquisar aqui no nosso país. E considero isso também muito importante para o desenvolvimento de novas tecnologias, para o desenvolvimento para novas patologias. O Brasil é um grande centro pesquisador, tivemos grandes pesquisadores aqui, um dos principais, o Dr. Elisaldo Carlino, que acabamos de perder recentemente, mas é um dos grandes nomes da pesquisa, como temos outros nomes importantes hoje fazendo pesquisa à base de cannabis, e temos que dar as condições para que eles possam continuar pesquisando de forma segura, tranquila e com um produto cultivado aqui no nosso país. Também nós estamos trabalhando a questão da cannabis industrial, que é o cânhamo, chamando de cânhamo,
e que daí muda totalmente as questões do plantio. O plantio do cânhamo também tem que ser um plantio autorizado pelo poder público, também com cota definida e com finalidade definida. Então, assim, quando nós falamos de cânhamo, nós vamos falar de uma planta de 0,3%, não de 1% de THC, como é a medicinal. Do cânhamo industrial, a planta tem que ter no máximo 0,3% de THC. Como também vai ser necessário pedir uma cota, e essa cota não vai ser por plantas que vão ser cultivadas, e sim pela área do cultivo. Então nós vamos trabalhar no cânhamo industrial com a área do cultivo e não com o número de plantas. Outra coisa que eu considero assim importante na questão do cânhamo é que como ele é um novo mercado novo, promissor, o Brasil tem um grande poder no setor agrícola, nós acreditamos que vai ser o Brasil vai ser um dos grandes players mundiais na formação de um novo mercado mundial. Acho que com certeza vamos estar disputando aí com os grandes mercados mundiais, esse mercado que é tão promissor, tanto para a indústria têxtil, como para a celulose, como para a parte de higiene pessoal, para a parte de cosméticos, enfim, para tudo que for possível fazer com o cânhamo, que hoje tem várias e várias utilidades, nós vamos estar entrando também nesse mercado. Então, o que nós pretendemos com o substitutivo, finalizando? Nós pretendemos trabalhar o processo da cannabis, tanto na área medicinal, humana e veterinária, trabalhar no projeto, trabalha a questão da pesquisa e também trabalha a questão industrial, o cânhamo industrial. Então nós temos esses três segmentos muito fortes, muito bem construídos nesse substitutivo, que vai possibilitar que a gente possa ter no país uma cadeia completa do cultivo da cannabis, das suas utilizações, das suas utilidades, para fazer com que o Brasil seja uma referência, tanto na produção local, no consumo local, como também na exportação dos seus produtos, dos seus medicamentos e dos seus insumos. Acredito muito que nós temos grandes possibilidades de aprovarmos esse projeto, mesmo sabendo as resistências que existem hoje, de segmentos resistentes, mas nós temos convicção de que o bom senso vai prevalecer, e principalmente quando você perceber que muitos e muitos pacientes, milhares de pacientes, vão ser beneficiados com medicamentos com um custo mais baixo, um custo acessível, podendo ser fornecido pelo SUS, podendo as associações trabalharem com segurança, podendo as farmácias vivas do SUS também produzirem medicamentos, as farmácias magistrais também estão contempladas em todo esse processo de produção de medicamento com doses individualizadas. Então é um projeto que está bem construído e acredito que a gente vai ter muito sucesso no decorrer dessa discussão toda. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente, participando desse debate muito importante para todos. Um grande abraço. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e continue acompanhando os próximos vídeos.